Graça e paz, meus irmãos e irmãs da Igreja Batista Shalom. Que a graça do Senhor, que a paz dele possa ser abundante na sua vida, seja abundante na sua casa, com a sua família, com seus amigos. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Hoje, quarta-feira, seria o dia de nós estarmos aqui reunidos no templo para juntos, como Igreja do Senhor, adorarmos o nosso Deus todos juntos. Mas infelizmente, por uma determinação do governo e por uma questão maior de saúde pública, nós precisamos manter o isolamento social. Comigo hoje aqui não tem ninguém. De antemão quero agradecer ao irmão Ebinho, que veio aqui mais cedo, ligou o som, mas ele tinha um compromisso, teve que sair. Portanto, hoje estou só eu e Deus. Então, estou com tudo. Quem tem Deus tem tudo, mas o meu coração sente um pesar muito grande de não estar aqui com os irmãos, comigo, para compartilhar esse momento como igreja. Para mim está sendo muito difícil, como pastor, passando nesse momento. Nós que somos muito chegados a estar na companhia dos irmãos, estar com os irmãos, papeando com os irmãos. É um momento que a gente está sem saber muito o que fazer. Por mais que a gente tenta fazer uma ligação, passar uma mensagem, mas não é a mesma coisa. Portanto, para mim está sendo um tanto quanto difícil, e creio que você também, por esse momento de isolamento social, algo inédito na sua vida e na minha vida. Bom, mas eu quero fazer uma oração antes de lermos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 9, a partir do verso 35. Então você pode abrir sua Bíblia no capítulo 9 de Mateus e acompanhar depois a exposição da palavra. Mas antes, vamos orar ao Senhor. Meu Deus, meu Senhor, meu Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado que, mesmo diante desse cenário que nós estamos passando, um cenário de distanciamento de pessoas, mas no Senhor nós somos uma única igreja. No Senhor estamos todos juntos. Eu creio, ó Deus, que meus irmãos que estão me assistindo nesse momento, aonde eles estiverem, nós somos um no Senhor. Eu peço que o Senhor possa os abençoar através da tua palavra, para que eles possam ouvir, meditar e andar por ela, cumprir a tua palavra, obedecer a tua palavra, independentemente da situação que nós estamos vivendo agora. Ó Pai, nos dê paz ao nosso coração, nos dê segurança em sabermos que no Senhor nós temos total segurança que nós passaremos por esse momento com integridade de fé, com integridade de vida, e pedindo ao Senhor, não por nós mesmos, mas por aqueles que mais precisam, Deus, no nome de Jesus, abrevi este tempo para que haja cura aqueles que realmente estão padecendo nos hospitais e nas suas casas. Eu oro ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Capítulo 9 de Mateus, versos 35 a 38, apenas 3 versículos. A Bíblia diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus ia passando por todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças daquele povo. Por que Jesus ele passava de cidade em cidade? Primeiro, porque ele tinha que anunciar as boas novas. O mundo, naquele presente momento que ele estava vivendo, viviam debaixo de uma pretensa lei, pretensas regras que trazia muito pesar ao coração das pessoas. Religiosamente falando, as pessoas não conseguiam cumprir com todos os rituais que eram necessários fazer.
e isso trazia pesar ao coração. Por um lado social, todas essas cidades e povoados às quais Jesus passava era dominado por Roma, e Roma era um governo opressor, um governo ditatorial, um governo que a maioria das pessoas eram pobres e precisavam trabalhar para sustentar a grande massa, o poder de Roma. Então nós encontramos um povo, Jesus encontrou um povo cabisbaixo, um povo sem esperança, um povo que não tinha para onde recorrer, um povo que na sua esperança religiosa esperava pelo Messias, esperava por aquele que poderia vir um dia e com mão forte e com espada na mão, montado em um cavalo, ia governar Israel contra Roma, ia dirigir Israel contra Roma para uma guerra civil, para ter a libertação social. Mas a proposta de Jesus foi diferente, queridos. Jesus ia passando de cidade em cidade, em povoado, e aproveitava e ensinava nas sinagogas, e ele pregava as boas novas do reino de Deus. Ele pregava o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus, e Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Irmãos, se nós queremos trazer consolo para esses que estão perdidos, para essas pessoas que estão amarguradas, para essas pessoas que estão sem esperança, o único remédio capaz de curar essas pessoas chama-se o Evangelho de Deus, o poder de Deus, que é a palavra do Senhor. Por isso que Jesus passava de cidade em cidade. Jesus via as pessoas, sentia, tocava nas pessoas, sabia das suas necessidades, ouvia as pessoas, se alimentava com essas pessoas. 80, 90% daquela região eram formadas por pobres, pessoas que não tinham esperança, pessoas que não tinham dinheiro, pessoas que não tinham alimento, mas mesmo assim eram obrigadas a trabalhar, e o pouco que obtinha, ainda boa parte desse dinheiro ia para Roma. A fome imperava naquele momento. Se hoje nós temos um vírus que está atacando o Brasil e o mundo, e nós estamos vendo aí aqui no Brasil isolamento social, justamente para que a curva ele não se estenda quando o vírus chegar no seu patamar mais alto de infecção, todas as pessoas possam não estar dentro do hospital. Por isso que é o isolamento social, para que as pessoas fiquem em casa, para que se contamine menos e não chega a uma situação que tem que ir para o hospital e chegar lá não vai ter a quantidade necessária de leitos para aquelas pessoas mais graves. Olha que situação que nós estamos vivendo hoje. Estava conversando com o Dr. Pedro hoje, agora há pouco, e ele falava isso: é necessário esse isolamento social? Sim, é necessário, porque quando a pandemia chegar no grau mais alto aqui no Brasil, os hospitais possam estar livres para receber aquelas pessoas que realmente são gravíssimas e precisam ser entubadas, porque não existe material para entubar todas as pessoas. Inclusive aqui na cidade de São Luís só existe um aparelho para entubar. Em Turvânia, ele disse que o prefeito fez licitação de 2 e acabou comprando 6. Em Turvânia tem 6 aparelhos para entubar pessoas. Mas nós estamos falando aí numa população de quase 50 mil pessoas. Você imagina se chegar no hospital 15, 20 pessoas para serem entubadas, meu irmão. Que desespero não ia ser? Então, olha a situação que nós estamos vivendo hoje e vamos tentar comparar com a situação que Jesus encontrou naqueles dias. Se hoje está tendo esse isolamento social por causa de saúde pública, para que as pessoas não possam, a maioria das pessoas não possam ficar infectadas e a grande parte dela precisar de ser entubada, porque não vai ter a instrumentalização necessária para isso. Você imagina no tempo de Jesus, que não tinha nada disso, não tinha os hospitais que nós temos hoje, não tinha a medicina avançada que tínhamos hoje, não tinha nada. Simplesmente uma pessoa com um impinge na pele poderia ser detectada com uma doença contagiosa. O sacerdote dizia que aquela pessoa estava com uma lepra, era considerada leprosa, e aquela pessoa era afastada da sociedade, era afastada do meio do seu povo. Você imagina que naquele tempo as pessoas não tinham os medicamentos simples como temos hoje para uma simples dor de cabeça. As mulheres que têm esse problema, têm o seu problema mensalmente, precisam tomar algumas mulheres precisam tomar algum tipo de medicamento,
e para tentar amenizar a sua dor, as suas cólicas, nos seus momentos, quando estão passando o seu período de menstruação. Você imagina naquele tempo que não tinha nada disso. Não havia como se proteger, não havia como dar um remédio para essa mulher. Essa mulher, quando entrava naquele período, ela era considerada imunda, impura. Ninguém poderia tocar nela, onde ela sentasse se tornasse um lugar impuro. Você imagina o pobre, que naquela época pobre era quase que uma maldição espiritual. Então você veja que a maioria dessas pessoas, meu irmão, eles viviam de forma oprimidas. Elas não tinham para quem recorrer. Hoje ainda nós temos o sistema público de saúde, hoje nós temos ainda um cartão de crédito, nós temos ainda alguns Unimed, algumas outras situações para que as pessoas possam ir a um hospital particular para se tratar. Mas naquela época não tinha nada disso, meu irmão. Como é que aquelas pessoas viviam? Então a esperança daquelas pessoas era que o Messias chegasse e pudesse mudar a situação social como um todo. Então quando a Bíblia diz que Jesus vai de cidade em cidade, em povoado, ensinando de sinagoga a sinagoga, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças, porque havia uma necessidade, porque havia a compaixão por parte de Jesus por aquelas pessoas. Mas veja que a demanda era muito grande, meu irmão. A demanda naquele tempo era muito maior que hoje. Naquele tempo as pessoas já viviam de forma isolada, mas na sua grande maioria, porque elas não conseguiam chegar até aquilo que Roma poderia proporcionar como benfeitoria. Então a maioria viviam isolados mesmo, isolados da saúde, isolados da segurança, isolados do amor, isolados de tudo. A única esperança era um homem que estava passando juntamente com 12 homens e trazendo uma palavra diferente daquelas que eles estavam ouvindo. Por isso que é necessário nesse momento de entendermos que o Evangelho é o poder de Deus, e esse Evangelho é o Evangelho que pode curar qualquer tipo de doença. Por isso é necessário, meu irmão, você na sua casa ajoelhar e clamar a Deus em oração, pedindo: Senhor, mude esse tempo, mude o nosso período, meu Pai. Entre em ação, Espírito Santo. Porque hoje nós estamos isolados, querido, da nossa casa, mas também vivemos como se fosse aqueles dias, precisando dessa palavra que cura, dessa palavra que cura o enfermo, dessa palavra que cura a cabeça, dessa palavra que cura aquelas pessoas que estão psicologicamente arrasadas com esse momento, meu irmão. E é interessante que Jesus, quando ele vê essa paixão, a Bíblia diz que ele teve compaixão deles, porque a multidão eram muito pessoas. Elas estavam aflitas, elas estavam desamparadas. A Bíblia diz que ele comparou elas como ovelhas que não têm pastor. Então é necessário, meu irmão, você entender nessa hora que mesmo você isolado, você é um projeto de Deus para a vida dessas pessoas. Você é um projeto de Deus, você é uma mão de Deus, você é a voz de Deus para aquelas pessoas que nesse exato momento, meu irmão, está vivendo aflito, desamparado. Doutor Pedro falava comigo na estante que o que tem chegado de gente no consultório com problema psicológico não é brincadeira, a quantidade é muito alta, porque as pessoas ficam nas suas casas e a maioria não tem costume de ficar muito tempo em casa, a maioria não tem o costume de ficar muito tempo com seus filhos. Se nós pensarmos que as pessoas saem trabalhar de manhã 7 horas e voltam às 7 da noite, são mais ou menos aí 12 horas, tem seus intervalos de almoço, tudo. Tem pessoas que não voltam em casa, tem pessoas que colocam seus filhos na creche, tem outros que colocam em colégio particular, e à tarde colocam em natação, numa aula de inglês, enfim. Então o tempo que essas pessoas ficam com seus filhos num período normal da sua vida é muito curto. Então veja que hoje as pessoas estão tendo mais tempo de ficar em casa com seus filhos. E eu li agora há pouco tempo, e eu fiquei pensativo sobre aquilo que aquele camarada escreveu e falou, um autor, e ele dizia que o grande problema é que eles
as pessoas não estão sabendo lidar com a sua própria casa, com a sua própria família, com seus próprios filhos, porque hoje tem muito mais tempo para os filhos e para a família do que ele não tinha antes. Porque quem cuidava do filho são as professoras, em bom tempo da manhã. À tarde é uma professora de um cursinho, é um preparador físico, é um profissional da física, ensinando o filho a nadar, jogar futebol, jogar basquete. Quando chega em casa, o menino já está cansado, faz um dever, fica ali 1 hora e meia, simplesmente 1 hora e meia com seus pais, e depois vai para a sua cama dormir, e amanhã, no outro dia, retorna a mesma rotina. Então veja que hoje todo mundo em casa não sabe o que fazer. Eu estou dizendo que as pessoas estão na sua casa com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, e não estão sabendo o que fazer. Porque é algo que não está, o tempo é tão grande de estar com eles, que eles estão sem saber o que fazer com seus filhos, não sabe o que se faz com sua esposa. Parece piada, meu irmão, mas é uma realidade. E é nessa hora, meu irmão, que a Bíblia diz que Jesus viu essas pessoas que estavam aflitas, desamparadas. Essas pessoas estão dentro da sua casa, com sua família, com seus filhos, e estão aflitos, estão se sentindo desamparados. Nós vemos muitos memes com brincadeira, mas é uma realidade. Tem pessoas que estão loucas para voltar para trabalhar, para a sua rotina, porque não está sabendo o que fazer dentro da sua própria casa. Olha o quanto que falta de evangelho na vida dessas pessoas, meu irmão. Porque o evangelho, ele é relacional. Esse evangelho nos ensina a se relacionar com o pai, ter um filho. Então esse evangelho é um evangelho que fala de família. E as pessoas não sabem lidar com sua própria família, estão dentro de casa, mas estão perdidas. Olha a falta que faz de uma escola bíblica na vida dessas pessoas. Olha a falta que faz desse momento que nós temos na quarta-feira, no sábado com os jovens, no domingo à noite, de ter essa comunhão, de ter essas pessoas juntas, para a gente poder ministrar o evangelho na vida delas, para dizer que o verdadeiro evangelho começa dentro da sua própria casa, no seio da sua família. E hoje as famílias estão reunidas, mas não estão sabendo lidar com isso, porque tem muito tempo, não está sabendo lidar com o tempo em família, não está sabendo lidar com seu filho e sua filha dentro da sua própria casa, queridos. Olha o quanto isso é devastador. Mas quando a gente ministra na igreja, ministramos de púlpito, ministramos na escola bíblica, nos estudos, que a gente precisa aprender a conviver em família, estar mais em família. Primeiro, acima de tudo, Deus, e em segundo lugar, família, em terceiro, a igreja. E a gente aprende na igreja, que é o terceiro, para a gente cuidar melhor da nossa família. Quando chega uma pandemia, quando chega um isolamento social, as pessoas estão desamparadas, aflitas dentro da sua própria casa. Jesus disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Sabe, meus amados, a Bíblia diz que Jesus, ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Eu imagino o desespero das pessoas agora na sua própria casa, não sabendo lidar com sua própria família. Sabe, amados, tire esse momento, se reinvente. Comece a buscar na palavra de Deus, que o Espírito Santo vai conduzir a você, vai começar a tratar você dentro da sua própria casa, vai fazer você se relacionar melhor com a sua própria família. Você não vai se sentir desamparado, aflito. Tem pessoas que estão querendo voltar a trabalhar, não é simplesmente por uma questão econômica, mas é porque não está sabendo lidar com a própria casa, com a própria família, porque o tempo com família está sendo maior. Agora, pela parte da manhã, não é mais os filhos que estão com as professoras, é o pai e a mãe. À tarde, não é o professor de inglês, não é o professor de educação física, não é alguém que está ensinando o seu filho a fazer alguma coisa. Não, é o pai e a mãe. À noite eles estão descansados.
vão dormir um pouco mais tarde e está lá o pai e a mãe. E o que eu tenho visto, ouvido e lido é que pessoas estão aflitas dentro da sua própria casa. É como se estivessem desamparadas em um ambiente que eles não conheciam. Ó, meu irmão, a minha oração é para que o Evangelho de Deus possa curar essas pessoas. Se você é crente em Jesus e está passando por esse momento de aflição dentro da sua própria casa, meu irmão, se reinvente. Peça ao Espírito Santo de Deus a estratégia necessária para que você possa viver. Aprender a viver em família. Aprender a viver com seus filhos. Aprender a viver com a sua sogra. Aprender a viver com seu sogro. Aprender a viver com aqueles que estão diariamente ao teu lado, mas geralmente com muito pouco tempo de convivência. A lógica mudou. Aqueles que estão do teu lado agora estão com muito tempo. Basicamente 24 horas por dia. Ou não é? Então peça a Deus para te reinventar, para que você possa ter uma conversa saudável com o teu cônjuge, para que você possa ter momentos com teus filhos, um momento com a palavra de Deus, um momento de oração em família. Peça a Deus que Ele vai te dar essa estratégia, essa coragem necessária. Você, homem, você é sacerdote do teu lar. É uma responsabilidade sua levar a tua igreja, que está dentro da tua casa, que é a tua família, ao qual você pastoreia, levar a tua igreja à adoração, levar a tua igreja à oração, levar a tua igreja aos pés do Senhor. Essa responsabilidade é tua. Você, mulher, no nome de Jesus. Às vezes a mulher trabalha fora, não é acostumada com os deveres de casa, e isso pode estar sobrecarregando agora nesse momento. Minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, peço ao Espírito Santo para que te dê força, para que você possa passar a suportar esse momento em amor, com graça, com misericórdia. Peça a Deus para que esse momento possa ser revelado na sua vida como um momento de igreja na sua casa. Seja uma profetisa do Senhor na vida dos teus filhos, no nome de Jesus. Junte com o seu marido, fortaleça ele. Os homens geralmente têm dificuldade em orar. Um homem tem muito mais dificuldade de orar que a mulher. Fortaleça o teu marido em oração, chame ele, encoraje ele. Sente à mesa, abram a Bíblia, vão estudar a Bíblia junto, orem junto. Mulher, nessa hora de você incentivar o seu marido, se ele tiver essa deficiência em leitura da palavra de Deus, se ele tiver essa deficiência em oração, esse é o momento de você, que Deus está preparou para você, ensinar o teu marido. Chame ele, sente à mesa, leia a palavra junto com ele, ore os dois juntos, nem que seja 5 minutos por dia, mas faça isso, vai melhorar o teu relacionamento com ele. Irmãos, entenda que esse momento que Deus está permitindo que a igreja passe por isso, é um momento que Deus preparou para você em família, meu irmão. Eu tenho repetido isso várias vezes, eu tenho falado isso muito. Entenda isso como um momento que Deus preparou para você aprender a viver em família, se relacionar em família. Esposo, esposa, pai, mãe, filhos. Esse é o momento de vocês se unirem mais diante da palavra do Senhor, porque o Evangelho é o poder de Deus que vai nos curar, que está nos curando, que está nos sustentando passar por esse momento, meu querido. Que Deus possa abençoar você e não se sinta aflito, não se sinta desamparado, mesmo em meio da sua família. Saiba que tem um Deus que é fiel a você, e Ele ama você, e Ele cuida de você, e é Ele que tem sustentado você. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa me abençoar, no nome de Jesus. Pai, eu te peço, se existe alguém nesse exato momento, meu Deus, na sua casa, seja da Igreja Batista Shalom, ou seja aqui da cidade, que esteja enfermo, eu te peço no nome de Jesus, meu Senhor, derrama o teu bálsamo de cura sobre a vida dele, e que tua graça, o teu amor, a tua misericórdia o acompanhe e se estabeleça no coração deste, meu Pai. Eu te peço no nome de Jesus, derrame o teu poder de cura sobre a vida deles, meu Deus, que eles se sintam curados no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.
Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Que Deus possa te abençoar e te guardar. E amanhã, quem sabe, teremos mais, se assim o Senhor nos permitir. Deus te abençoe e até breve, em nome de Jesus.